Olá, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir, e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo para mais esse vídeo com o tema função exponencial. Nele serão apresentados teoria, exemplos e exercícios de aprendizagem. Chama-se função exponencial qualquer função f de R em reais positivo, dada pela lei da forma f de x igual a elevado a x, em que a pertence aos reais, e a é maior do que zero e a é diferente de 1. Exemplos: f de x igual a 2 elevado a x, y igual a meio elevado a x, y igual a 3/5 elevado a x, e y igual a 10 elevado a x. Considerações importantes sobre o valor de a. Quando a é menor do que zero, pode ocorrer um número real a elevado a x, como por exemplo, menos 5 elevado a 1/4, que não pertence ao conjunto dos números reais. Quando a é igual a zero, pode ocorrer as três situações a seguir. Para x maior do que zero, y igual a 0 elevado a x, que é igual a zero, que é uma função constante. Para x menor do que zero, não se define 0 elevado a x. Por exemplo, 0 elevado a menos 5. Para x igual a zero, não se define 0 elevado a zero. Quando a é igual a 1, para todo x pertencente aos reais, a função dada por y igual 1 elevado a x é igual a 1, portanto a função é constante. Propriedades. Na função exponencial f de r em reais positivo, definida pela função f de x igual a elevado a x, tem-se que x igual a zero, então y igual a elevado a zero, então y igual a 1. Ou seja, o par ordenado 0 e 1 satisfaz a função f de x igual a elevado a x para todo a maior do que 0 e a diferente de 1. Se o a for maior do que 1, a função definida por f de x igual a elevado a x é crescente, ou seja, você não precisa construir o gráfico da função para informar que ela é crescente. Basta você olhar para o a. Se o a é um valor maior do que 1, a função é crescente. Se o a está entre 0 e 1, é um valor entre 0 e 1, a função f de x igual a elevado a x é decrescente. Mesma situação, você não precisa construir o gráfico. No final do vídeo, vou exemplificar através do GeoGebra Online com duas funções, uma crescente e uma decrescente, construído em um mesmo plano cartesiano. Para a maior que 0 e a diferente de 1, tem-se que a elevado a x1 é igual a a elevado a x2, se somente se o x1 e o x2 forem iguais. Isso para quaisquer que sejam os números reais x1 e x2. Para todo a maior que 0 e a diferente de 1, mas o x pertencendo aos reais, tem-se que a elevado a x é maior do que 0. Portanto, o gráfico da função definida por y igual a elevado a x está sempre acima do eixo x. Quando a é maior do que 1, o gráfico da função y igual a elevado a x aproxima-se de zero à medida que x assume valores negativos cada vez menores. Quando a é um número entre 0 e 1, o gráfico da função y igual a elevado a x aproxima-se de zero à medida que x assume valores positivos cada vez maiores. Exercícios de aprendizagem. Número 1. Construa o gráfico, decida se a função é crescente ou decrescente, escreva o conjunto domínio e o conjunto imagem de cada uma das funções definidas a seguir por letra A, y igual a meio elevado a x. Letra B, y igual a 2 elevado a x.
Para fazer a resolução, a gente vai identificar o valor de A é meio, ou seja, o A é um valor entre 0 e 1, logo a função é decrescente. O domínio da função é o conjunto dos números reais e a imagem são os reais positivos. Também pode ser escrito imagem igual y pertence aos reais, tal que y é maior do que 0. Ou ainda reais positivos, ou ainda aberto em 0 e aberto no infinito positivo. Para construir o gráfico, vamos atribuir valores a x. Vamos fazer uma tabela aqui com x, y, x a função e y, nós vamos calcular aqui. Nós sabemos então que essa função ela vem do infinito negativo, e quando a gente troca essa função pelo valor de menos 2, nós vamos trocar o x por menos 2, então fica meio elevado a menos 2. Então nós vamos trocar o x por menos 2, fica meio elevado a menos 2. Nesse caso, meio elevado a menos 2, a gente vai inverter a base, nós vamos escrever então 2 sobre 1 elevado a 2 positivo, ou seja, a mesma coisa que 2 ao quadrado, que vale 4. Então, quando o x vale menos 2, o y vale exatamente 4. Eu tinha esquecido de identificar aqui que ele vem do infinito negativo, a gente escolheu por opção começar no menos 2, poderíamos ter escolhido outros valores. Repetindo a situação, a gente já usou ali o menos 2, vamos utilizar o menos 1, trocamos então o x por menos 1 e vamos calcular o valor então de y. Trocando o x por menos 1, a gente precisa inverter a base, ou seja, escrever 2 sobre 1 elevado a 1, que é igual a 2 elevado a 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, a resposta é 2. Quando x é 0, nós vamos trocar então o x por 0 e todo número elevado a 0 é igual a 1. Quando x é igual a 1, nós temos meio elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então a resposta é meio. Trocamos o x por 2, meio elevado ao quadrado, resolvendo meio ao quadrado é meio vezes meio, meio ao quadrado é meio vezes meio, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, então a resposta é 1 sobre 4, que em decimal é 0,25. Y é igual a 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, y é igual a 1 sobre 4, que em decimal dá 0,25. E também vai para um infinito positivo. Vamos para o GeoGebra, vamos construir no GeoGebra essa função. Você pode observar ali que nós temos os pontos A, B, C, D e E. O ponto A liga com menos 2 e 4, o B menos 1 e 2, o C 0 e 1, o D 1 e 0,5, o E 2 e 0,25. Esse gráfico aí, como você pode observar, ele é decrescente, e quando você amplia a função, ele não toca no eixo X. Esse gráfico ele se aproxima do eixo X, mas ele não toca o eixo X. Então ele fica do eixo X para cima. Por isso que a nossa imagem é y maior do que 0. A letra B, y igual a 2x, essa eu vou resolver primeiro o gráfico. Vamos usar a mesma situação, vou colocar uma tabelinha com 3 colunas aqui. Nós vamos colocar o x, y e z. E vamos vir do infinito negativo e vamos trocar aí o x inicialmente por menos 2 e x trocado por menos 2, fica 2 elevado a menos 2. Para encontrar o valor a gente tem que inverter a base, então a gente reescreve 1 sobre 2 ao quadrado, que é meio vezes meio, que dá 1/4, que é igual a 0,25. O próximo valor que nós temos para x, que a gente atribui para x, é menos 1. 2 elevado a menos 1
Inverte a base, fica 1 sobre 2 elevado a 1 positivo, que é igual a meio, que é igual a 0,5. Depois o x trocado por 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. Depois o x trocado por 1, y igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. E finalmente trocamos o x ali por 2, então y igual a 2 ao quadrado, que é 4. E no GeoGebra, novamente, nós temos ali o gráfico. O ponto A liga com o 0,25, o ponto B liga com o 0,5, C 0 e 1, o D 1 e 2 e o ponto E 2 e 4. E esse gráfico aí você observa que o valor de A é maior do que 1 e esse gráfico é crescente. A função é crescente, pois o A é igual a 2, ou seja, o A é maior do que 0. Se o A é maior do que 0, a função é crescente. O domínio da função são os números reais, ou seja, abrange todo o eixo x, e a imagem da função são os reais positivos, ou seja, o gráfico fica acima do eixo x. Número 2, esse é o exercício que eu falei com vocês, nós vamos já identificar, na verdade é o exercício 1, só que a gente vai construir os gráficos em apenas um plano cartesiano. Então, número 2 é assim, utilize o GeoGebra Classic online e construa em um único plano cartesiano os gráficos das funções f e g definidas pelas leis. A função f de x é igual a meio elevado a x e a função g de x igual a 2 elevado a x. Observe ali, ó, a função f de x, o a dela vale meio. Está entre 0 e 1, então ela vai ser decrescente. A função g de x, o a vale 2. É maior do que 1, então a função g é uma função crescente. E aí, jogando aí no GeoGebra, fica evidenciado isso daí, olha. A função f é uma função decrescente e a função g é uma função crescente. É isso aí, dessa forma concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua!